começar, eu preciso fazer certas, vamos chamar de advertências, e explicar, talvez, da minha reticência quando a professora Virgínia me convidou. Eu digo isso porque, com a idade, eu já estou me permitindo certas liberdades e reverências que eu espero que vocês acompanhem com bons olhos. Mas eu, muitas vezes, não me recomendo. E por que eu não me recomendo? Porque eu sou, não sei se se usa essa gíria aqui, você é muito antiga, eu sou cri-cri. O que é cri-cri? Se diz cri-cri ainda? Sim. Eu sou um crítico criterioso. Cri-cri. E por conta disso, eu me vejo num lugar de discutir e problematizar certas coisas e aspectos que estão naturalizados no nosso dia a dia. E claro que com isso eu corro riscos. Por exemplo, quando a professora Virgínia me convidou, eu, a princípio, mas eu não entendo de ciência da informação, e tenho inclusive minhas dificuldades com grandes movimentos que esse campo faz, inclusive na saúde. Mas ela insistiu e eu acabei cedendo, até porque ela convence a gente. Não sei se foi só comigo que isso acontece, mas eu sou muito mais das ciências da desinformação, como eu falei hoje de manhã, num debate na rádio da universidade, em que eu e ela e o professor Henri participou. E eu preciso dizer que o meu campo, apesar de eu pertencer ao departamento de epidemiologia e métodos quantitativos, eu me afastei disso e me vejo muito mais num certo lugar que eu não sei explicar muito bem qual é. Talvez depois vocês me ajudem. E eu penso muito mais, aliás, hoje ela me disse, professor é polêmico. Bom, eu sou assim desde criança. Eu comentei, e minha mãe dizia quando eu era pequeno ainda, esse menino é do contra. Enfim, eu vou procurar fazer o melhor possível. Eu diria que são diálogos polêmicos, necessários e urgentes diante desse nosso contexto, sobretudo no campo da saúde pública e da prevenção. Bom, não vou explicar esse desenho da capa, mas ele já tem uma gracinha, que é esse nosso emblema da época, que é chamado, não sei em português, mas em inglês é o smiley. E o smiley, eu acho ele um representante desses nossos tempos, especialmente em momentos que a gente lê junto com ele, escrito assim, sorria, você está sendo filmado. Aliás, eu vou sorrir agora, por conta disso. Mas a rigor, não é sorrir, você está sendo filmado, é segure a onda, você está sendo controlado. Isso, para mim, representa um pouco o espírito da época, em que a gente é obrigado, muitas vezes, a usar. E não há saída, telefones celulares. E muitas pessoas, provavelmente não vocês, não se dão conta que todos os movimentos que se estão fazendo na grande rede está sendo registrado e vai ser transformado em Big Data, Big Data, ou megadados, por grandes impérios internéticos que vão tipificar um certo perfil de consumidor e vão utilizá-lo para nos vender produtos e mercadorias, etc. Eu não sei quantas, acho que seria interessante fazer um censo para saber quantas pessoas você gera um bilhete dizendo que faltavam 5 minutos. Quantas pessoas sabem disso? Eu também só vim a saber, não faz tanto tempo assim,
Até porque eu só tenho smartphone há menos de um ano. Porque eu resisti e besteira minha. Bom, o Smile ele vai aparecer em certos momentos e espero que vocês captem a moral da história. Antes de tudo, eu preciso justificar esse lugar crítico e já faço uso de uma expressão de um pensador cearense chamado Renato Aragão, quando ele diz com propriedade, eu uso isso em aula, uma. O que quer dizer o uma? Quer dizer como? Como é que é? É isso mesmo? Então eu vou tentar explorar um pouco uma, que eu acho ótimo, para justificar o pensamento crítico. Talvez seja um pouco, eu diria, excessivo da minha parte, mas eu prefiro tomar as precauções preventivas. Bom, uma das coisas que a gente vive atualmente à mercê é, sobretudo, dessa ideia do cérebro se desenvolvendo através dos nossos órgãos sensoriais e indo para as máquinas. As máquinas, elas funcionam um pouco como próteses cerebrais. E sem dúvida, isso amplia enormemente as nossas capacidades. Mas a questão que eu penso, e eu acho que isso teve na fala da professora Virgínia, é quanto há de individualista nisso, quanto há de coletivo. E aí eu descobri uma imagem interessante. É essa. Quer dizer, de que maneira essas próteses cerebrais, elas de fato ampliam a nossa capacidade, mas quanto elas de fato também nos tornam menos coletivos, mais solidários, ou aliás, menos solidários e mais solitários. E quanto que isso é o jeito como as coisas vão ser. Quer dizer, a gente vai ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar nas redes sociais. Bom, ou seja, eu vou talvez correr um risco enorme aqui, mas como é que um pensamento crítico pode nos ajudar a compreender o mundo, sobretudo estranhando? Porque eu acho que muitas vezes a gente faz um certo fingimento de familiaridade em relação a todo esse movimento que nos sobrevém, em termos, sobretudo, de tecnologia, né? E que é um movimento incessante e acelerado. Não dá para dizer como é que vai ser a nossa vida em termos tecnológicos daqui a 3 anos. Por baixo, 3 anos. Como é que vai ser esse celular, ele vai virar outra coisa? Enfim, eu não sei dizer, não sei quantos de vocês sabem. Como é que essa compreensão do mundo de maneira crítica pode nos ajudar a agir com ele, mesmo que a gente não tenha necessariamente uma proposta concreta, mas que pelo menos a gente não pense que o mal-estar, que de certa maneira ele convive com a gente, nem estou falando da situação brasileira, que eu também não quero assustar ninguém, nem a mim mesmo, mas em termos do convívio com essa sociedade tecno, sem dizer científica, biomédica, etc. Bom, como é que a gente pensa, de certa maneira, essa crítica, né? Eu penso numa encruzilhada entre o que é, digamos, uma das metas de encontros desse tipo, que é a construção do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, eu acho que há um sentimento de indignação, que a gente tenta disfarçar. E eu acho que a gente não pode jogar fora esse sentimento de indignação, até porque ele permanece, e muito mais que isso, ele nos adoece. E aí isso é tratado como patologia da época, do estresse, e que a gente deveria ser resiliente e se empoderar mais e obter estilos de vida saudável para fazer uma gestão do estresse e evitar os riscos. Eu falei um monte de clichê agora. E a minha questão é justamente quanto há de mal-estar nessa civilização que a gente recebe. Bom, e sobretudo a gente manter a ideia de transformar, não simplesmente de se ajustar ao que vem.
Mesmo que eu caia em certos esquematismos, não dá para desenvolver essas ideias, mas eu vou falar de ideologia, como vocês diriam. Vou falar de ideologia, de que maneira a gente pode pensar sem emburacar muito, sem se aprofundar em ideologia de maneira esquemática. Ou seja, numa leitura mais crítica, vamos dizer marxista, como algo dissimulador e expropriador que deforma, disfarça e inverte a realidade, deforma a realidade, mascarando as relações de poder e a lógica da dominação segundo os interesses das elites. Vocês vão pensar aqui que eu estou fazendo um discurso político no nosso Congresso. Ainda não elogiei a minha família, etc. Mas não é isso. Eu estou, de fato, trazendo questões. Mas, por outro lado, não dá para negar que há ideologias que também têm uma função integradora. Quer dizer, não é simplesmente a deformação, mas também é uma dimensão que tenta nos organizar, nos integrar, nos dar uma identidade, nos configurar em termos subjetivos. Ou seja, há um sistema cultural que funciona no sentido de nos localizar dentro das relações sociais, dentro das perspectivas políticas e econômicas que a gente vive e que, no nosso caso, são complicadas. Bom, como pensar criticamente a promoção da saúde, que é o tema que eu trago para vocês, e que tem, inevitavelmente, um componente fortemente tecnológico, através dos aplicativos de automonitoramento em saúde, em que a própria pessoa se encarrega de zelar pela sua vida saudável, de preferência ter um comportamento saudáveis diante dos riscos. Que a gente sabe, tem um ditado galego, que eu vou falar inclusive em homenagem ao Miquel, eu sei que ele não é galego, ele é catalão, mas eu não creio nas bruxas, pero haberlas haylas. Eu não acredito nos riscos, mas que eles existem, o que nos deixa num certo beco sem saída. Bom, há várias estratégias em nome da saúde que exercem um efeito, eu não vou deixar barato, tirânico. Há uma tirania cotidiana em cima do que se apregou que sejam os riscos, eu não estou dizendo que eles não existem, mas que ele nos obriga a cotidianamente estar tomando cuidados. Que eu acho que, inclusive, devem ser tomados até porque eu tomo. Mas eu acho que isso vai além da possibilidade de gerar ansiedade. Então, muitas vezes, a gestão do risco ela é companheira de estados de ansiedade. E aí a ansiedade é um fator que também participa como risco de AVC. E aí a gente está num tipo de contradição. Quer dizer, eu vou me preocupar pelos riscos, se eu não fizer meus check-ups anuais de vários aspectos, se eu não tiver cuidado com o estado de pré-hipertensão, pré-diabetes, da minha hipercolesterolemia, que é um trava-língua, treinei muitas vezes para não engasgar, dizendo hipercolesterolemia, e eu ficar dizendo várias vezes para me exibir. Mas a gente vive um contexto de alta vigilância em saúde e autovigilância em saúde. E aí nós temos a Santíssima Trindade, que não é Zé Trindade, que isso pouca gente vai saber o que é, mas era um comediante antigo, muito antigo. E como aqui tem uma tradição de humor, eu vou tentar perseguir isso, que eu não sei se eu vou ser bem sucedido. Mas tem uma Santíssima Trindade da dieta, da atividade física e do antitabagismo. O cigarro faz mal? Faz. Mas a gente vive numa época de caça às bruxas fumegantes. Que tem pessoas que se organizam através do cigarro. Claro que ele gera dependência, mas ao mesmo tempo, essa é a maneira de lidar com os tabagistas ou com os obesos, que viram pessoas que têm falhas de caráter, na melhor hipótese. E são fracas e não conseguem se libertar do vício. Quando muitas vezes várias práticas que a gente faz durante a vida, em nossa ideia de ser existencial,
incluem coisas arriscadas, perigosas, até porque a gente se organizou desse jeito, algo que a gente não tem controle, quanto a gente imagina. Aliás, a gente não tem tanto controle assim. Bom, as recomendações da saúde, elas estão legitimadas e não vou cair aqui na armadilha de desmerecê-las. O grande problema é que, em termos de prevenção, há uma ideia de que deveria todos nós fazer uma gestão do risco que é impossível. E aí a gente faz uma contabilidade, uma conta de chegar, em que aqui eu controlo, mas aqui não dá. Então, no fim de semana eu solto a franga, não sei se diz isso aqui, é uma gíria gaúcha. Eu dou liberdade, me permito certas coisas, e segundo, eu volto ao controle. Bom, hiperprevenção, discursos médicos, epidemiológicos, comunicacionais, midiáticos, nessas últimas 3 décadas. Ou seja, eu diria que nos anos 70 ainda não era tão vigoroso esse discurso, ele realmente começou a se aprofundar a partir dos anos 80 e coincidentemente com a eclosão do ultraliberalismo, que eu vou chamar de ultraliberalismo para evitar o clichê de neoliberalismo, mas a ideia é essa. Quer dizer, houve uma espécie de o sonho acabou, como diria John Lennon, e, de certa forma, isso se transformou num aumento de uma ideia de autodisciplina, autocontrole, que combina bastante com o homo economicus, que deve gerir racionalmente a sua vida cotidiana e que é uma tarefa que eu vou dizer que é uma missão impossível, que nem o Tom Cruise conseguiria resolver. Bom, eu vou passar meio rápido. Há vários problemas. Um é a disponibilidade do sal. Não vou dizer que a gente se empapuça de sal, ou cheia de sal, enfim. Mas a questão é, eu posso fazer uma gestão da minha vida sem que eu tenha que pedir para alguém, por favor, eu quero sal. Porque o sal virou um tipo de droga. Eu tenho minha responsabilidade comigo mesmo. Eu acho que nos coloca num certo lugar, eu diria, regredido. Os alimentos ultraprocessados, que inclusive há uma questão alimentar com as crianças, que elas são completamente fascinadas com alimentos ultraprocessados, e há adultos também. E certas coisas ultraprocessadas que são feitas justamente para nos deixar completamente em transe para comê-las. E agora os alimentos embutidos, que também faz parte da economia de muitos países, inclusive a própria Espanha, entre outros. E a meta da longevidade, em que todo mundo é apresentado pelas ciências da saúde, pela própria medicina, como uma grande meta, ou usando um jargão que substitui meta, um grande sonho. E a minha dúvida é que preço a pagar, que custa a um produto, tem uma marca registrada, a longevidade, por essa possibilidade que é dada para as nossas gerações de sermos centenários. Aconteceu alguma coisa? Bom, é um gato. Espero que esteja gostando. Bom, então, de que maneira a gente vai manter de modo sustentável o ideário da promoção da saúde, especialmente referida a nós mesmos? E aí eu vou apresentar, de vez em quando, uma inserção assim, para não deixar vocês dormirem, pelo menos impunemente. Vida saudável, a próxima saída. Né? Então, a gente tem essa ideia, esse objetivo da vida saudável, ao mesmo tempo que nos é oferecida uma quantidade de prazeres que a gente tem que desfrutar com moderação. Ou seja, beba com moderação, aprecie com moderação, e eu vou tomar uma liberdade já, goze com moderação. Especialmente relações protegidas, e eu concordo com isso. Longe de mim, não vou falar disso, mas eu acho que há essa ideia de moderação, ela é extremamente vigorosa no sentido de nos colocar como indivíduos
com autocontrole, o que não é fácil, ainda mais nesse contexto que a gente vive. Bom, eu vou ter uma coautoria dessa minha apresentação de uma pessoa que não sabe da coautoria, que é um cartunista, cujo nome está aí, eu não sei como é que se pronuncia, Randy Glasbergen, ou Glasbergen, não importa. E ele vai entrar, claro que eu planejei isso, como se eu fosse um ventríloco visual. Ou seja, eu estou no meio de uma fala e aí entra o Randy fazendo uma piéria, um xiste, uma gracinha, e eu faço como se fosse eu mesmo me ridicularizando. Infelizmente, ele morreu ano passado. Não sei, tinha 60 e poucos anos, eu vim a saber disso na Unicinos, durante um evento que eu participei, o professor José Roque sempre me recebe muito bem por lá, para participar do evento. E esse é o Randy Glasbergen, vamos chamar de Randy, que já está fazendo uma gracinha nessa foto, mas depois eu descobri que ele é mais ou menos assim. Inclusive, eu uso um cavanhaque em homenagem a ele. Só que o meu está branco. Bom, começa assim. Você me recomendou que achasse uma atividade que me desse prazer. Bem médico. Uma atividade que me dá prazer é desafiar sua autoridade. Aliás, isso é um problema para mim, porque quando eu vou ao médico, eu tenho uma dificuldade de lidar com esses discursos da prevenção e dos discursos, com todo respeito, dos dogmas, das evidências, que me empurram para um modo de vida que eu não consigo cumprir. Apesar de eu ser magro, de não fumar, mas tem horas que explode o coração. As tentações existem. E eu tenho uma dificuldade de ter um médico para chamar de meu. Inclusive, quando eu consigo, eu procuro obedecer, de não ser tão rebelde no sentido de que ele tenha boa vontade comigo, mas me cuide. Mas cuidar está fora de moda. E o problema é que talvez, de certa maneira, essa relação de confiança, como hoje a gente estava falando lá com a professora Virginia, ela está prejudicada. Porque quando a tecnologia, entre outros vetores, entram, eles apartam o médico do seu paciente. E, sobretudo, transformam o médico no prestador de serviço e o paciente no cliente. E nem sempre essa relação, muitas vezes, não é de confiança. Até porque o sistema de pagamento do ato médico, ele também está complicado no momento que ele é mediado por um seguro que também explora o serviço médico. Bom, eu ocupo um certo lugar de tentar relativizar, apesar da minha visão ser crítica, e eu vou tentar relativizar com esse cartoon. Um pessimista diria que esse copo está meio vazio. Um otimista diria alguma coisa ingênua e chata. Isso é uma provocação, evidentemente, porque muitas vezes me chamam de pessimista. Hoje eu até fiz um comentário fazendo uma citação pedante do professor Zygmunt Bauman, que é um polonês radicado na Inglaterra, de mais de 90 anos, e que ele é chamado de pessimista porque ele faz livros extremamente críticos. E ele tem um ditado, uma brincadeira, que ele pergunta qual é a diferença entre um pessimista e um otimista. E para o consumo dele e meu, o otimista é aquele que considera que esse é o melhor mundo possível. E o pessimista tem medo que o otimista tenha razão. Efeitos colaterais da prevenção. Não estou falando dos efeitos fundamentais em termos de diminuição de morbidade, diminuição de mortalidade, aumento da qualidade de vida, longevidade. Isso é um dado mais ou menos aceito e eu não vou entrar nesse mérito por enquanto. Vou falar dos efeitos colaterais. Isso aqui é uma autora australiana, Dorothy Bloom, depois eu mostro uma foto dela, e ela descreve 4 características, outras, fora do discurso dominante da prevenção. Em primeiro lugar, o foco no indivíduo, dentro da corrente que
enaltece esse lugar do indivíduo na cultura e na sociedade e que, de certa maneira, representa o olhar individualista, que é o olhar dominante, para o bem e para o mal. Ou seja, caímos no discurso dos comportamentos de risco voltados para o indivíduo. Apesar dos estudos epidemiológicos lidarem com agregados populacionais, na hora que nós fazemos uma afirmação para o indivíduo, você não pode passar o dado probabilístico, que indica o risco, para a pessoa. Eu, quando fiz 50 anos, eu tive, no meu inferno astral, um cálculo renal. E quem nunca teve um cálculo renal, o primeiro cálculo renal a gente nunca esquece. É coisa que nos torna outra pessoa do cálculo renal. Eu fiquei uma pessoa mais suave depois do cálculo renal. Fiquei assim depois da minha primeira colonoscopia também. Bom, o médico que me atendeu, que virou meu urologista, e urologistas, todo mundo sabe, é o médico mais íntimo possível na vida de um homem. E eu não estou fazendo essa sinalização aqui. O que acontece é que ele disse, vou fazer um exame de imagem, um raio-x, ou uma ultrassonografia, não me lembro, e ela vai dizer o tamanho desse cálculo. Tudo bem, ele fez e disse, olha, tem boas notícias. É uma areiazinha. É areiazinha, mas dói. Dói, porque o lugar é assim, subinervado, vai bater, etc. E essa areiazinha sai com ingestão de bastante líquido, bastante água. Eu digo, legal, não vou precisar botar um duplo J, que é uma sonda que fica lá dentro. Toma água, toma água. Aí eu perguntei para ele, vem cá, qual é a estimativa probabilística de quantos saem com água da areiazinha e quantos não saem com água da areiazinha? Diz, 80% sai com água. Eu digo, mas você sabe dizer em que lugar que eu estou? Se eu estou nos 80%, nos 20%? Não, não tenho condição. Como eu tenho de vez em quando uma nuvenzinha que me acompanha, eu estava nos 20%. Eu tive que fazer a intervenção mais invasiva. Mas superei. Não sei ainda, porque de vez em quando eu desconfio, quando me dá uma dorzinha aqui do lado, como a gente, em geral os médicos são hipocondríacos, epa, opa, essa dorzinha veio, mas vai ficar. Depois de uma certa idade, isso vira um pouco cotidiano. Essa dorzinha veio, vai ficar ou não. Bom, mas esse foco no indivíduo tem, em primeiro lugar, a culpabilização da vítima, que não atuou ou não se comportou como deveria atuar para adotar a vida saudável, o comportamento da vida saudável e alcançar as medidas certas, fazendo um pouco de exploração de um programa antigo do Fantástico, mas que retorna com a figura, vamos chamar assim, como benevolência do Márcio Atala, que é uma das pessoas que mais preconizam essa ideia de autocontrole para que as pessoas sigam um ideário que é impossível de seguir. Tanto que o Ronaldo Fenômeno engordou de novo, aquela dupla caipira, que um deles participou, me escapa o nome agora. Fabiano? Não importa. Está me falhando. Não importa. O dele, o que emagreceu já ganhou todo o peso, porque as pessoas voltam para a sua vida normal. Ninguém vive em spa. Bom, e as medidas certas, elas se apresentam assim, não só no Fantástico. É medida certa, certa no sentido de correta, de correção, de que você deve seguir. E aí, de novo, bem popular, explode coração. Não há condição. Há um apagamento dos fatores estruturais, os fatores que, de certa maneira, ordenam a nossa época, a nossa sociedade,
sobretudo fatores de ordem econômica, e que são apagados. Eles saem de cena. Fatores políticos, urbanos, socioeconômicos, diferenciais étnicos e de gênero. Isso não aparece dessa forma. O que aparece é o discurso em cima do indivíduo. E uma intensificação compulsiva da vigilância. Eu já falei antes, a gente cada vez mais tem que estar alerta aos sinais e sintomas, e isso nos cria uma certa hipocondria coletiva. Né? A gente tem que estar todo o tempo se esquadrinhando. Né? O que se come, o que se bebe, como é que se vive, se faz gestão do estresse, sem discutir a fonte do estresse. O estresse parece um dado da natureza, e não um dado que foi criado pela própria humanidade, pelas relações de poder que dominam a nossa vida. Né? E, nesse ponto, as empresas fazem um momento em que tem o yoga dos operários, tem um momento em que vai alguém da educação física, como se isso fosse capaz, de fato, de minorar essa situação. E há uma prevenção baseada em evidências. Eu não vou entrar no mérito das evidências, porque há uma espécie de perspectiva científica, empiricista, que, em grande parte, sustenta esse discurso e tem razões para que ele funcione, mas não em todas as circunstâncias. Na hora que usa categorias como estilo de vida, por exemplo, que, de certa maneira, reflete a pessoa como um consumidor, que tem escolhas a fazer no mercado no momento em que atua como um agente de consumo. A quantidade de pessoas que não têm essa escolha é enorme. Tem pessoas que não têm escolha. O que elas fazem é sobreviver ou fugir dos seus países conflagrados, buscando loucamente, enlouquecidamente, com toda a razão, um lugar menos precário, por exemplo, na Europa, como está acontecendo recentemente com as pessoas que fogem das guerras em países que estão em conflito, como a Síria, por exemplo. Bom, e a prevenção como uma prática medicalizadora. Cada vez mais as pessoas, antes de estarem doentes, são tratadas como pacientes. Ou seja, quem toma as estatinas para se prevenir dos aumentos do colesterol não estão doentes. Estão com variações das suas taxas, mas não necessariamente estão doentes. Assim como não estão doentes quem já tem dados limítrofes de glicemia. Assim como não estão doentes quem está nos dados limites da chamada para hipertensão. Mas, na verdade, também não estão saudáveis. E o fato de não estarem saudáveis, e aqui eu boto entre aspas, faz com que as pessoas devam se tratar. Então, cada vez mais a gente perde a ideia do que é ser saudável. Quer dizer, não estar doente, muitas vezes é não estar nem doente nem saudável. E quanto mais nós temos anos vividos, mais as taxas variam. Eu tomo estatina, confesso, porque quem tem corpo tem medo. Não sei, tem uma variante vulgar que eu não vou falar para vocês, mas quem tem corpo tem medo. Bom, há um discurso ético, eu diria cosmético, uma ética cosmética, que muitas vezes ela não chega de fato a assumir uma dimensão ética propriamente dita. A gente tem vários discursos que são éticos, mas ao mesmo tempo nos deixa céticos. Até parece que eu estou fazendo literatura de cordel aqui. Quando você diz ético, você quer dizer marginalmente ético, semi-ético ou parecendo ser ético. E há vários discursos, o próprio discurso da prevenção, às vezes ele assume uma ética da prevenção, que é como se fosse possível haver uma aceitação da ideologia da prevenção generalizada. Eu não estou querendo tirar vocês dos caminhos corretos da prevenção, mas eu acho que a gente, de vez em quando, podia se culpabilizar menos. Nem vou dizer pecar mais, porque isso não é a questão que está em jogo. Há uma dimensão de vínculos entre essa prevenção do indivíduo, o neoliberalismo, a mercantilização e o consumismo. Esses elementos, eles entram numa ressonância magnética
e acabam criando uma espécie de um indivíduo que participa dessa época sem ter muito entendimento de tantos vetores que acabam determinando as nossas ações como agentes, ou como atores nessa vida. E a valorização do indivíduo, esse indivíduo que é dito autônomo, mas não é tão autônomo, e é quanto mais autônomo quanto o seu poder aquisitivo permite. Se o poder aquisitivo não permite, a autonomia não funciona. Então tem uma ligação entre autonomia e poder de consumo. E, sobretudo, a ideia da mercantilização e do consumo. Cada vez mais se consome prevenção. Não sei quantos produtos que aparecem nas TVs à tarde são vendidos sem nenhum tipo de controle dos órgãos, digamos, responsáveis, desde o cogumelo do sol, enfim, vários produtos. Quem já teve disposição de assistir esses programas da tarde, eu sei que pega mal falar que se vê programas da tarde, até porque você devia estar trabalhando. Mas, em suma. E a redefinição do cidadão como consumidor, que eu já critiquei. Né? E de que maneira a gente lida com um mercado definido por corporações do ramo da alimentação, da biotecnologia, de produtos farmacêuticos, enquanto essas indústrias acabam querendo nos colonizar. E acabam colonizando. Por mais crítica que a gente tenha, tem uma hora que o poder de persuasão vigoroso dessas indústrias é impressionante. Essa é a doutora Dorothy Bloom, muito elegante, eu não sei se teve Photoshop nessa imagem dela, mas a gente cita os autores e não sabe a cara deles, com raras exceções. Né? Todo mundo sabe que o Foucault era careca, mas não sei se todos sabem, ou se estão carecas de saber. Bom, essa mensagem, eu acho que ela tem um efeito especialmente provocador para vocês que são dessa área. Eu estou aqui já correndo riscos de tanto falar nisso. Doutor e médico são termos desatualizados. Não estamos em uma consulta, mas numa consultoria. Sou seu especialista em suporte técnico biológico. Cobro por minutos de consultoria. Em quanto tempo a relação com os médicos vão se transformar assim? Em geral, uma consulta privada é quase cobrado por minutos de consulta. Claro que aí a consulta se alarga e tem uma espécie de acolhimento, que eu não sei de fato se é acolhimento ou não, mas eu acredito que sim, apesar de eu não ir em médicos privados, porque o meu dinheiro acaba indo pela privada. E eu realmente tenho médicos no meu plano e muitas vezes eu tenho consulta de 10, 15 minutos. Mesmo eu tentando ainda usar o carteiraço de que eu não sou médico, mas eu não sustento o ser médico, porque eu não sou médico, como vocês estão vendo, eu sou um charlatão. Há um outro autor que eu gosto, que chama-se Joseph Dummett, que é um norte-americano, e que ele faz um raciocínio interessante. A questão da promoção e prevenção de saúde lida com balanços, claro, balanços econômicos, da gestão econômica que nos, digamos assim, administra, entre benefícios coletivos contra os riscos dos indivíduos. E nem sempre os efeitos coletivos se refletem em termos de benefício para o indivíduo, porque se a doença tiver uma certa incidência, vai ter um grupo que vai, evidentemente, sofrer da doença. Deve-se vacinar? Sim, deve-se vacinar. Eu mesmo me vacinei faz 15 dias em relação a H1N1, até porque eu sou de vários grupos de risco. Não é um, o fato de ser médico, tipo médico, o fato de ser do grupo idoso, e, enfim, chega. Quais são as justificativas para se intervir coletivamente para proteger pessoas que não estão igualmente sob risco? E, eventualmente, podem não querer serem protegidas, porque
ser protegida incide numa certa quantidade de mudanças de hábitos. E mudar hábito não é uma coisa simples, não. As pessoas que tentam mudar seus hábitos sabem quanto difícil é. O problema é que, em termos de prevenção, as pessoas se dedicam à atividade física sem necessariamente, a partir de uma certa idade, saber se elas vão ser, de fato, protegidas por essa atividade física. Tem pessoas que são sedentárias que podem chegar aos 100 anos. Eu não sei quanto de ginástica a Dercy Gonçalves fazia. Muito menos o Niemeyer. E o médico do Niemeyer, ele tinha 101 anos. E ele era fumante. E o médico deixava ele fumar 3 cigarros ao dia. Eu digo, que sentido há em chegar para uma pessoa de 101 anos e não deixar ela fumar quanto ela quiser? Porque o risco de alguém fumar aos 100 anos vai fazer o quê? Ele não chega aos 110? Então tem umas situações que são paradoxais. E há uma espécie de aparente consentimento informado das populações que se dedicam a aceitar várias ordens em termos de proteção de saúde. Só que a gente não deu esse consentimento informado. É uma coisa que eu chamo, fazendo mais um trocadilho infame, de convencimento informado. E a questão que eu acho importante é quanto que essa preocupação com saúde, que cada vez, eu diria, é mais intensa no nosso cotidiano, e de certa maneira os profissionais da saúde reproduzem isso, ela se transforma numa espécie de narrativa de auto-organização da nossa época. Diante de outras questões que a gente não tem como lidar, ou como a gente não pensa em como resistir, as pessoas passam a se organizar em termos, eu diria, de rituais de comportamento saudável. Eu procuro seguir certos comportamentos saudáveis, eu preciso deixar claro isso, senão depois me demonizam. Mas, ao mesmo tempo, eu pego leve. E tento ter uma benevolência comigo mesmo, senão a gente fica extremamente superego em cima da gente mesmo. Convencimento informado no sentido da gente se autocuidar, se autocontrolar, não perder a autoestima e manter a autoconfiança. Sabe qual é o problema da autoestima? A gente fala demais. Que a autoestima vaza. A gente mantém a autoestima alta, mas com o tempo ela vai diminuindo. E aí cada vez a gente tem que fazer alguma medida. As mulheres usam muito a autoestima, tipo assim, eu mereço. Eu vou me permitir certas coisas e vou comprar uma roupa, ou vou comer uma torta proibida, com toda a volúpia, a ponto de chamar uma pessoa que gosta de chocolate de chocolatra. O que eu acho uma grande maldade. Porque chocolate realmente haja coração. Bom, esse é o Dummit. Mais umazinha. Claro que eu procuro sempre comer saudável. Nunca ponho sal no meu sorvete, só como pizza descafeinada e minha cerveja é 100% livre de gordura animal. Por que a gente acha graça disso? Não sei se vocês acharam, mas eu acho. É que a gente começa de vez em quando a fazer uma salada. Eu tenho um colega de departamento, e curiosamente eu estou no departamento de epidemiologia, e ele também é crítico, cri-cri, como eu, de outro jeito, e ele tem taxas de colesterol elevadas, bem-vindo ao reino, e ele toma uma medida de prevenção de saúde. Ele evita camarão. E só. A minha pergunta é, quantos de nós fazemos essas contabilidades? De assim, eu esse dia vou dar uma soltadinha porque eu vou segurar lá na outra coisa. Então, se eu dou uma soltadinha aqui na alimentação, depois, segunda-feira, eu faço mais tempo de esteira. Bom, há um outro, para terminar com essas citações, chamado Robert Crawford, o Crawford,
que acho que faz comentários importantes. A busca de melhoria da saúde está entre as principais práticas simbólicas da modernidade. Na saúde, assim como ao longo da vida social contemporânea, a racionalidade tecnocientífica, no contexto do capitalismo global predatório, não pode proporcionar a segurança que promete. Isso é o Crawford. Eu tendo a concordar com ele, apesar de evitar palavras tão fortes, para não chocar certos pensamentos. Mas eu acho que sim, isso faz parte dessa identidade. Estou falando errado de propósito. Pessoas vivem sabendo que, por mais que se obedeça a regras de saúde, os perigos excedem a capacidade pessoal de proteção através do estilo de vida e outras medidas preventivas. Ou seja, vamos combinar, é impossível seguir a todas as regras de promoção de saúde. Devemos seguir na medida do possível, mas não no impossível. Nos anos 70, a responsabilidade pessoal trouxe uma bússola moral para pessoas que passaram a crer que, operando separado na ideia de si mesmo, através do trabalho no corpo, haveria poderes de manutenção da saúde. Havia essa ideia, mas essa ideia ela não consegue se sustentar na sua totalidade. Ela pode até ter efeitos de melhoria das condições de saúde, e isso eu também não vou discutir, porque há dados a esse respeito, dados epidemiológicos. A nova consciência de saúde se tornou um modelo do que a responsabilidade individual, que cada vez mais as coisas é colocada em termos da responsabilidade individual, ou sua suposta ausência, deveriam trazer e, portanto, servir como um representante da responsabilidade individual pelo bem-estar econômico. Não é à toa que, no próprio Fantástico, ao mesmo tempo que tem o Márcio Atala ensinando as medidas certas, tem um consultor financeiro ensinando as medidas certas para as pessoas lidarem com as crises econômicas e não se tornarem inadimplentes. Isso faz parte da ideia de autocontrole do sujeito responsável. E há uma afinidade muito grande de categorias da saúde com categorias da economia. O próprio perfil do risco é feito pelos gerentes. Os gerentes de vocês e meus fazem o perfil do risco, e no caso eu sou do perfil do risco conservador, porque eu não sou besta, nem abestado, nem nada. As práticas de saúde nos anos 70 contribuíram para a ascendência da ordem social neoliberal, o sucesso de soluções privatizadas de mercado para problemas públicos. Esse é o Crawford, não sei se ele continua assim. Mais umazinha para despertar vocês. Você deve estar com fome, né? Você está sofrendo de uma condição incurável chamada meia-idade é uma roubada. Eu me identifico um pouco com isso. Só porque eu acho que eu já passei, inclusive, da meia-idade. Apesar de eu me enganar. A perspectiva conservadora no campo da prevenção em saúde. Autoridades morais recomendam a importância fundamental da autodisciplina. O moralismo e a sobrevivência surgem conjuntamente com essa autodisciplina. Cada vez mais a gente lida com o moralismo no campo da saúde, especialmente no que tange à prevenção. E disciplina para cumprir os preceitos morais da alimentação correta, da atividade física correta, porque quem é sedentário é sem vergonha, ou seja, tome tenência, vergonha na cara, e sobretudo para a busca do autointeresse no sentido das metas do indivíduo na sua busca do seu sonho, que em geral envolve talvez prestígio e sucesso financeiro. Correr atrás do sonho e alcançar a felicidade. Eu não estou dizendo que a felicidade não exista. O problema é que ela é apresentada através de fórmulas muito reality show, em que, em geral, de 20, um chega lá. É como o sonho de ser jogador de futebol de muitos garotos pobres, jovens, e que quem vai chegar lá, modelo Neymar, que inclusive ganhou o campeonato espanhol, e aqui temos um representante do Barça presente. Mas ele correu atrás do sonho e conseguiu. Quantos tipos Neymar não chegam? E aí precisa ser disciplinado.
E o problema é como ser disciplinado num contexto urbano, metropolitano, caótico, como é o das nossas cidades. Como, por exemplo, o Rio de Janeiro, evidentemente, assim como São Paulo, e Fortaleza também. Havia uma perspectiva da gente demorar 1 hora para chegar aqui, saindo do hotel numa certa hora. Bom, mais umazinha, que eu acho que é bem sintomática de um certo tipo de medicina que dá certo. Infelizmente, não conseguimos encontrar absolutamente nada de errado com você. Então, o que resta é você ser tratado pelo teu TDS, transtorno de déficit de sintomas. E muitas vezes nós não temos sintomas e somos tratados. Ou então há doenças que não chegam a ser doenças graves, mas que nos permitem continuar trabalhando, como, por exemplo, os fenômenos gástricos que costumam assolar as pessoas, eu dentro, em que há um grande consumo de omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, e as pessoas consumem, nunca sei se fez estudo, da quantidade de pessoas que consomem, sem entrar no mérito dos antidepressivos e psicofármacos, Rivotris e coisas do gênero. Agora eu vou falar propriamente, com todo esse preâmbulo, que vai ser de fato 90% da minha apresentação, dessa tecnologia de automonitoramento em saúde dentro desse contexto preventivo, dentro desse contexto do indivíduo. Precisava fazer essa introdução, talvez tenha sido. Mas de que maneira a gente se dedica, e não sei quantos de vocês têm aplicativos no celular, em que vocês procuram automonitorar e, de certa maneira, serem regidos por alguém que vocês elegem, como se fosse um Tamagotchi ao contrário. É ele que vai dizer como é que vocês devem se comportar. Não sei se vocês conhecem o Tamagotchi, que era um brinquedinho que você tinha que constantemente alimentar o bicho, que era um bicho bem primitivo, e que ele morria e acabava o brinquedo. E a criança chorava. Bom, e aí nós temos os aplicativos para smartphones, dispositivos de GPS, rastreadores de atividades físicas com acelerômetros, controle de sono, e o que vocês quiserem imaginar, provavelmente existe um aplicativo, porque existem milhares de aplicativos disponíveis em termos de saúde. Frequência cardíaca, até o humor. Bom, e aí nós vamos aprender mais sobre nós mesmos. Mas aprender o quê? A nos controlar, a nos autovigiar. O que significa isso? Eu não sei o que significa, mas alguma coisa deve representar essa autorreflexividade que nos é colocada no cotidiano. Né? E aqui tem um pouco uma imagem que ilustra, né, de que maneira o médico pode talvez até auscultar. Se você colocar determinados aplicativos, ele consegue. Se eu não me engano, se isso não foi inventado, vai ser inventado. Acompanhar o batimento, acho que já foi inventado. E aí eu pergunto, para onde foi a relação médico-paciente? Ela se transforma cada vez mais em prestador de serviços técnicos cliente. Aqui vem os inventores desse movimento, que é de uma revista chamada Wired, que quer dizer ligado, Wired é ligado, e esse movimento autoquantificado, eles são os criadores desses laboratórios autoquantificados. Existem vários grupos que têm redes sociais baseadas no compartilhamento de seus dados pessoais de saúde. Isso cria grupos. Qual é o significado desses grupos? Não sei. Aqui estão os dois, sintomaticamente com a mãozinha. Talvez seja uma vontade minha, mas é uma mãozinha meia orientadora, né? Como se fosse uma espécie de entidade religiosa ensinando como é que a gente deve seguir certos rituais de saúde. Aqui tem o Apple Watch, que não pegou. O professor Roque já conhece esse diapositivo. Isso aqui é uma imagem do iWatch, que iria funcionar, eu não sei que grande novidade, mas a Apple tem essas características de
querer inventar, assim como o iPad também inventou um novo modo de se lidar com o computador, o iWatch iria também fazer isso. E aí eu me permiti uma gracinha pedante em inglês, é que esse iWatch, que tem grande parte também de aplicativos para saúde possíveis, ele ficaria assim: I watch me. Eu me observo. Mas you watch me. Ou seja, grande parte dos impérios internéticos voltados para a venda de aplicativos e medicamentos passam a ter os perfis de saúde das pessoas. Há uma rede de supermercados chamada Walmart, que nos Estados Unidos criou um mega andar só com estandes de saúde para as pessoas experimentarem vários aplicativos, vários aparelhos, para as pessoas mesmo tirarem sua pressão, fazerem testes de diabetes. E as pessoas se cadastravam. Depois recebiam no seu endereço propagandas enviadas pelo Walmart para as pessoas consumirem os produtos. Essa daí é um pouco desse espírito de gestão de saúde nas empresas que procuram, de uma certa maneira, beneficiar a gestão do estresse através de práticas. E aí eu estou me permitindo também, mais uma vez, ser irreverente, porque eu acho esse cartoon. Vocês vão ver. Não se preocupem. Todos aqueles que foram bem avaliados em seus desempenhos receberão um prêmio de nossa campanha seletiva de gestão de bem-estar sanitário coletivo. Todas as máquinas de seus locais de trabalho serão lubrificadas com óleo de peixe rico em ômega 3. Ou seja, há um discurso do ômega 3 que serve, inclusive, para lubrificar as máquinas e provavelmente vão fazer máquinas e pessoas mais saudáveis. Vocês não acharam graça? Não tem. Aplicativos relacionados à saúde vinculados a comportamentos. Aí temos, aí, jogar meio rápido, consumo de comida, consumo de álcool, manobras, tabagismo, exposição ao sol, saúde mental, saúde sexual, sim, saúde sexual. Modere. Monitoração do sono, controle de variáveis fisiológicas, sensações e indicadores como glicose sanguínea, controle de peso, índice de massa corporal, aptidão e atividade física, energia gasta, ânimo, temperatura corporal, ritmo respiratório, leitura de indicadores bioquímicos sanguíneos e mesmo de atividade cerebral. É possível não ficar hipocondríaco? Não é possível. Ou, digamos, a gente vai ficar mais consciente de nós mesmos. Nós mesmos quem, cara pálida? Eu, quando faço check-up, eu só levo o meu exame feito, envelopado e lacrado para o médico. Porque eu mesmo sendo médico, eu morro de medo de resultado de exame, ainda mais na minha idade. Locais de trabalho, de automonitoramento, há muitos... Gatinho está dentro. É gata? Bom, já me distraí. E muitas empresas colocam como obrigatório os seus funcionários utilizar aplicativos de saúde, porque com isso as empresas também controlam a saúde dos seus empregados. Há casas com sensores digitais smart, que monitoram dentro das casas, por exemplo, idosos. Então eles passam a ser controlados para a tranquilidade das suas famílias. Não sei quantos aceitariam, ou talvez nem saibam, se estão sendo monitorados, porque um dos problemas da idade dos pais da gente é nós lidarmos com esse estresse. Eu penso que seria um old Big Brother. Dados comunitários é um dado positivo. Você pode ter comunidades de pessoas, indivíduos que produzem dados através de seus aplicativos, e isso vai servir como formas de criação e controle do perfil dessas pessoas. Conceitos como cidade saudável e cidade inteligente, que eu acho que se combina
para criar a cidade inteligente saudável, ou seja, nós só podemos ser saudáveis se formos inteligentes. Será que isso é, de fato, inteligência? Bom, e, por exemplo, se vocês não estão convencidos, eu já falei disso lá no debate em que eu fiquei me debatendo lá com a professora e o reitor, e há um programa de celular chamado Zombies Run, que é inspirado no Walking Dead, em que as pessoas se veem num mundo cheio de zumbis e tem que sair correndo para proteger um armazém que ainda não foi destruído, e aí você tem motivação para correr. Aqui está a população, a quantidade de comida, os zumbis, eu estou botando de boa porque eu sou, mas vocês estão vendo os zumbis perseguindo e as pessoas correndo, e aí você cria uma situação que eu não sei se vocês conhecem. Não estou resistindo a essa gatinha. Tá achando você muito bonito. Será que ela é gato de verdade? Ou ela é gente espião? Eu já me diagnostiquei pela internet, doutor. Só estou aqui para uma segunda opinião. Eu vou passar rápido por aqui, porque eu acho que eu estou já chovendo no molhado. Essa aqui já foi. A minha pergunta para vocês que são do campo, será que esses dados digitais quantificados relativos a esses comportamentos e funções corporais se tornam indicadores de certos conceitos e fenômenos de saúde e aptidão que são sustentados ideologicamente, no sentido até de uma ideologia conservadora? A saúde e a vida vai se tornando indicadores biológicos que são mensuráveis. Eu acho que a existência humana é muito mais do que essa ideia de vida, que é mensurada através dos fenômenos biológicos indicados pelos exames. Quando que essas estratégias persuasivas de promoção de saúde digital se tornam coercitivas? Quanto que da nossa vida é imposto como algo que a gente deve seguir corretamente? E aí, como separar a joia do trigo? Qual a relação entre empregadores e empregados na hora que eles começam a determinar o uso de aplicativos? E qual é a capacidade participativa de resistência cidadã dentro da capacidade das corporações de interferirem nas plataformas digitais? Quanto das plataformas digitais podem estar sob o domínio de grandes empregos intermédios? Aqui tem alguns desenhos. Eu vou passar rápido por aqui também. Acho que a gente vive uma época opressora em termos de regulação normativa moralista, e quanto que essas perspectivas futuras de promoção digital de saúde deverão ter de considerar alternativas ao quadro dominante de mercantilização das tecnologias e plataformas digitais. Nesse sentido, é importante a compreensão das intrincações das relações de poder envolvidas nas TICs, que nos geram TICs, que participam e definem cada vez mais essa era digital. Agora eu vou propor um grande finale, e espero que vocês achem que isso é um grande finale, que eu tiro os óculos e não vejo vocês, que é bom sob certo aspecto, para poder ver de perto, eu tenho essa vantagem. Então eu não sei quantos de vocês estão dormindo. Tem alguns que eu estou desconfiado. Mas eu vou pedir só para aproveitar o grande finale, que eu acho que vai ser interessante. E tem que ser otimista, porque eu não quero deixar uma má impressão pessimista, e nunca mais a professora Virginia Bates me convida. E pior que ela vai ter razão. E é uma receita para a gente não ser abobados do risco. Abobado é uma expressão gaúcha, porque eu sou meio gaúcho. Meio carioca, meio gaúcho. E tem uma expressão que são os abobados da enchente, pessoas que sofrem grandes enchentes e ficam abobadas. Provavelmente é uma forma bem pejorativa de falar sobre alguém que vive uma grande catástrofe, como foi a grande catástrofe de Mariana. Não sei quantos ficaram abobados, inclusive pela falta de trato dos agentes institucionais e públicos
passados 6 meses. Não sei se eu fazendo uma tradução para o cearenseis seria o adestado do risco. Não sei, pelo visto não é isso. A gente usa nas nossas trocas digitais os emoticons, os ícones emotivos, não sei se são emocionais, que têm uma função de ilustrar um estado de ânimo que muitas vezes a gente nem está sentindo. A gente quer ser legal para o outro e faz uma carinha de smiley, sorridente, faz uma gracinha, faz uma carinha abestada. E aqui tem um certo rol dessas carinhas, e eu acho que o smiley, ele proliferou, ele se tornou epidêmico. E a gente usa o smiley como forma de comunicação, que é uma forma de comunicação extremamente pensada e esquemática, que de certa maneira substitui o cara a cara, o face a face, e eu sou dessa geração que as pessoas tinham esse tipo de perversão de querer ver os olhos dos outros o que você estava falando, se ele estava interessado ou não. Então vai uma dica final de beleza, saúde e longevidade. Que vocês tenham o smile no corpo de vocês. Eu, às vezes, faço o smile, para quando eu não tiver smile, eu olho para o smile para ver se ele me inspira. Então, tem gente que podia, inclusive, tatuar. A gente está na moda da tatuagem. Podia tatuar smileys. Nada contra a tatuagem. Eu fico pensando se nessa minha idade ainda haveria sentido de eu tatuar um smile em mim mesmo, apesar de eu ficar pensando em que lugar do corpo. Tem lugares que não são tão smileys. Enfim. E aqui um cartoon ainda do Glasberg, que eu acho sintomático e bem sacado. Espero que vocês achem também. Deixar a pele amarelada e com esse sorriso é um efeito colateral do seu antidepressivo. Porque muitas vezes é preciso certos antidepressivos. E aí eu pego a mensagem da primeira imagem do smiley e tento explorar para vocês. Se porventura acontecer algo que não vai acontecer, passa um tempo. Existiu um meteoro vindo em direção de vocês. A gente já viu vários filmes de catástrofe com meteoros chegando à Terra, e aí chama-se os heróis, Bruce Willis, de preferência, para destruir o meteoro e salvar a humanidade. Essa gata está uma festa. Se por acaso houver isso, qual é a minha dica para vocês? Olhem bem para o meteoro e percebam algo de positivo no meteoro. Por exemplo, um smile. Não sei quantos de vocês perceberam que há um smile no meteoro. Meu dedo não acende. Ou seja, nessa região está o smile. Ou seja, a gente tem que olhar para o lado bom da vida, das coisas. E eu não estou falando aqui só de maneira irônica. Eu acho que, sim, é como diz a professora Virginia, fora da universidade não se fala em trabalho. E ainda os anglo-saxônicos inventaram uma coisa demoníaca chamada refeição de trabalho. Refeição de trabalho, almoço de trabalho, lanche de trabalho, eu acho uma grande sacanagem. Porque trabalho é trabalho. Hora de convivialidade, inclusive se diz jogar a conversa fora. Não é jogar a conversa fora, é jogar a conversa para o vínculo. Porque as pessoas têm vínculos, e o vínculo se dá muitas vezes no cara a cara. Vejam um smile em qualquer lugar. Há momentos que vocês não sabem, mas tem um smile sorrindo para vocês. Espero que vocês vejam o smile que tem aqui. Bom, eu prefiro esse smile que é mais um pouquinho debochado. É isso.